Então, eu não tenho dúvida nenhuma que existe uma bênção divina sobre o povo de Israel, mas também existe uma mentalidade. Eu quero começar com esse assunto. Existe uma mentalidade judaica que nenhum outro povo tem. Por que eu falei das experiências que eu tive com os outros povos? Porque eu nunca vi sabedoria e mentalidade como a do povo judeu. Eu estou te falando de um cara que viajou o mundo todo, que estudou sobre isso, eu vi várias filosofias, e todas as outras filosofias, por mais poderosas que fossem, como a filosofia grega, com o tempo se desfizeram. A sabedoria judaica aponta a direção no mundo até hoje. Então, vamos começar com o tema mentalidade. Como é que é formada a mentalidade de um judeu? Começa com os pais, começa com a religião? Como é que entra importante, a forma de pensar? pensar? Você falou, é importantíssimo esclarecer, porque o judaísmo não é uma religião. Religião, por definição, é algo que os homens se reuniram, determinaram, instituíram e pregaram. O judaísmo não é uma religião, é um modo de vida. Nós somos um povo que sobreviveu até hoje e que tem uma missão na Terra. E a revelação máxima e única na história da humanidade aconteceu 49 dias depois da saída do meu povo da escravidão do Egito, no Monte Sinai, onde o Eterno se revelou Entrega a Torá para nós. de forma única na história, entregou a Torá, os 10 mandamentos, e uma revelação em massa para um povo como um todo. Aliás, o meu povo, eu acho que é o único povo que, como povo, presenciou milagres. Como povo inteiro, junto, presenciou aquilo. E a partir do momento que o povo judeu aceita essa missão, que é a festa de Shavuot, que são as 7 semanas que nós contamos depois de Pêssar, da Páscoa judaica, o Midrash escreve, o Talmud escreve, e a frase que foi eternizada é a seguinte: Naaseh venishma. Faremos venishma, e depois ouviremos do que se trata. Isso foi uma demonstração de fé única, ímpar. Porque normalmente, antes de assinar um contrato, você lê o contrato. Ninguém assina sem ler. E aí você dá para o seu jurídico ler também, e para uma terceira opinião ler também. Pode ter uma cláusula traiçoeira ali. Até vocês assinarem, o povo judeu, faremos, venishma, e depois ouviremos. Ou seja, se há um presente divino, faremos. A primeira coisa, sim. Depois vamos estudar, entender como vivenciar. E naquele momento o povo de Israel se compromete com a vida. Naquele momento o povo de Israel se compromete com essa missão. E parte dessa missão, além de povo de Israel, são 613 preceitos, 613 mitzvot, que estão escritas na Torá, tem uma missão comunitária, mas também tem uma missão com toda a humanidade. O papel do povo judeu não é transformar o mundo num lugar mais judaico, e sim transformar o mundo num lugar mais humano. Uma luz, assim está escrito no Tanakh, o profeta diz, tatir leor lagoim. Eu colocarei vocês como uma luz para todas as outras nações. Então, é uma grande responsabilidade e um orgulho gigantesco, mas no decorrer da história, conforme você falou, muitos se levantaram contra nós, mas existe uma promessa divina. Existe uma promessa que Deus fez para o primeiro judeu da história da humanidade, Avraham Avinu, que, aliás, em mérito desse homem, que nós fomos escolhidos para receber a Torá e compartilhar esses valores milenares com toda a humanidade, em todas as esferas, não só no âmbito espiritual, como também no âmbito profissional. Hoje Israel é um polo de tecnologia, de ciência, de educação, de inovação, é algo assim realmente compatível com o que está escrito nas escrituras sagradas também, que vai chegar um momento que vai descer muita luz para o mundo, e na minha visão essa luz é a tecnologia, que nós estamos usufruindo dela hoje, que ela precisa ser direcionada para o bem, igual você está fazendo muito bem, desde que você teve o privilégio de quebrar, porque não é todo mundo que tem o privilégio de quebrar. E aprender com a queda e se reerguer e entender que aquilo foi, na verdade, um chacoalhão que o boss lá em cima... Um chacoalhão divino para você fazer o que tem que fazer. Exatamente, para você entender que, peraí, esse caminho é bom, mas não é o que você foi criado para ser. Você é hoje um megafone para orientar, impactar vidas em massa. Então, quando a gente fala de Israel, quando a gente fala de Am Israel,
a gente está abordando todos esses temas. Uhum. Se existe hoje uma pauta que nos entristece muito, é o antissemitismo. É a perseguição contra o povo de Israel, que até hoje só vem querendo desempenhar sua missão e sobreviver. Não, e é impressionante que, sem se impor a ninguém, não existe nenhuma lei ou tradição judaica que vá incomodar a minha casa. Jamais. Ou seja... Jamais. E o judaísmo não é proselitista. Exatamente. Nós não Ou queremos seja, converter outras pessoas para o proselitismo. Ele não está querendo converter ninguém. Jamais. Não, e outra coisa, mesmo que você tentasse converter, como às vezes nós cristãos tentamos, sua casa está protegida, não tem uma ordem na Torá para mandar me matar porque eu sou cristão, como tem em outra religião. Não tem alguma coisa que vá tirar a minha paz ou meus direitos humanos. Você falou algo maravilhoso. O judaísmo, ele acredita que todas as culturas possuem uma luz e essa luz precisa ser respeitada. Né? Com a velocidade que as informações hoje estão sendo compartilhadas, nós precisamos sim nos enraizar em nossos valores, mas sem desrespeitar o que é sagrado para o próximo. E o judaísmo nunca desrespeitou o que é sagrado para o próximo. Uhum. Nunca. Nunca. E como é que a mentalidade judaica entra numa criança? Ela começa pela educação religiosa, por exemplo. Vocês pegam a Torá, começa por algo que eu acho muito poderoso, que só o povo judeu tem, que é a tradição oral. O judeu conseguiu, imagina, em 2000 anos de diáspora, de 70 anos depois de Cristo até 1948, quando o Estado de Israel voltou, eles conseguiram manter idioma, religião, cultura, todos os dogmas. Como é que, ou seja, a tradição oral foi algo muito poderoso. Sim. A revelação foi tão forte, Tiago. Porque qual o sentido de um povo inteiro parar de comer fermento uma semana? Qual o sentido de um povo não comer carne suína? Uhum. Se eu pedir para você agora ficar de pé e levantar o braço. Ele já está de pé. Ele é baixinho. Ele está de pé. Foi ele. Se eu pedir para você se agachar... Ele desaparece. E ficar com o braço levantado e só vou deixar você abaixar o braço quando eu mandar. Você vai fazer isso? Não. Qual o sentido de eu fazer isso? Porque eu te obedeceria. O povo de Israel abraçou muitos preceitos que estão vinculados com a anatomia da nossa alma, que o Criador nos criou. Ele sabe que para o povo judeu a carne suína é um veneno, espiritualmente falando. Frutos do mar são incompatíveis com a nossa estrutura espiritual. Misturar carne com leite. Qual o sentido de um povo abraçar todas essas leis se a revelação não foi clara, poderosa? E esse é o motivo também das tradições não terem se perdido ao longo das gerações. Porque Moshe Kibel Torá mi Sinai. Moisés recebeu toda essa Torá do Sinai. E ele, depois de uma revelação única na história, onde o Criador, depois dos 10 mandamentos, ensina a Torá para Moshe, Moshe ensina para o povo de Israel, Moshe transmitiu essa Torá para Yoshua, para o seu sucessor, Josué. Yoshua lezkeinim, para os anciões, os keinim lenevim, e os anciões para os profetas, o nevim lenshei knesset hagdolá, e os profetas para os sábios da grande assembleia. Essa tradição oral, por que oral? Para não se perder a energia e o calor, porque se eu tenho que decorar, então não posso esquecer. Então é proibido escrever para que essa tradição oral seja muito poderosa. Isso. E para que ela não seja esquecida. Óbvio que chegou um momento que Rabi Yehuda Anassi, o príncipe, ele decidiu escrever para não se esquecer, para não se perder nada. Aí ele registrou toda essa Torá oral, que é a explicação da Torá escrita, no Talmud. Mas até então era proibido escrever. Então eu acho que nada se perdeu porque a revelação foi muito forte e os lembretes são diários. O judeu acorda, ele se lembra, ele agradece. Modéani, eu reconheço e agradeço perante ti, Melech Hai Vekayam,
Rei, vivo e existente, que você devolveu a minha alma, Bechem, lá com piedade, Rabai Monaterra, a tua fé em mim é grandiosa, por isso você me deu mais um dia de vida. Se você não acreditasse em mim, eu não acordaria hoje. Sinal que o mundo não poderia continuar sem a minha existência. Eu sou muito importante para a humanidade, senão o mundo não poderia continuar sem mim, eu não acordaria hoje. Depois você vai no banheiro, você sai do banheiro, você agradece. Rofech al basar maflilasot, que você cura toda a carne, faz maravilhas. Nossa alma está aqui dentro, ela não sai. Existem orifícios, ela não sai, ela permanece aqui dentro pela vontade divina. Antes de comer, depois de comer, estudar a Torá diariamente. Tem um preceito de estudar a Torá dia e noite, dia e noite. Não podemos passar um dia sem estudar. É um preceito estudar. Está no livro de Josué. Exatamente. Agita boyomam valaila, exatamente. Se o mundo ficar um momento sem o estudo da Torá, o mundo perde seu sentido de existir. Por isso que existe fuso horário. Porque quando aqui é noite, lá é dia, então tem alguém estudando.